equação não linear, vamos linearizar próximo dos equilíbrios. Beleza? E aí a gente vê por que as lineares são importantes, mesmo para entender equações não lineares. Como é que a gente faz isso? Como é que é essa ideia? A ideia é a seguinte, vamos primeiro pegar o equilíbrio, esse aqui, 0. Beleza? E a ideia é pegar o seguinte, ó, pega o pêndulo próximo dessa posição de equilíbrio, agora eu vou desenhar ele aqui. Esse equilíbrio é o pêndulo ficar aqui, né? Então pensa ele não exatamente aí, porque aí ele fica parado, né? Mas pensa ele aqui perto. Beleza? Mais perto ainda. Bem perto aqui. Não faço mais perto, senão não dá para enxergar. Tá? A minha equação, a ideia é a seguinte, a minha equação é como? É L, θ duas linhas, menos G seno θ, né? Quando o θ está próximo do equilíbrio, que nesse caso é 0, o seno de θ fica próximo de quê? Aí você pode pensar, fica próximo de 0. É, verdade, fica próximo de 0, mas a gente sabe lá do cálculo 1, né, que seno de θ, quando θ é próximo de 0, seno de θ é próximo de θ, né? Aquele limite trigonométrico fundamental, certo? Seno de θ sobre θ quando θ vai para 0 é 1. Então isso quer dizer que quando θ vai para 0, a θ próximo de 0, seno de θ é uma boa aproximação se aproximar por θ. Quando você faz isso, você aproxima seu EDO, que é não linear, isso aqui é não linear, né? Só que se eu faço essa aproximação, olha o meu EDO como é que fica. E essa aqui é linear, tá vendo? Essa de cima é não linear. Essa aqui é linear. Então, próximo desse equilíbrio, se aproxima a sua equação para uma equação linear. Tá? E essa aqui, se você ver, que equação linear é essa? É do massa-mola. É essa equação aqui, sem forçamento, homogênea. Beleza? Deixa eu ver se eu escrever ela em lugar de novo. Parece com essa daqui, né? Sem forçamento e sem atrito. Sem esse termo do meio. Né? Quem faz o papel da massa lá é o comprimento. E quem faz o papel... Atrito não tem, né? E quem faz o papel da mola, da força restauradora? O cara que acompanha a função incógnita. É a gravidade, né? Então, o pêndulo, perto desse equilíbrio, funciona como uma massa-mola, onde a mola é a gravidade. A gravidade age como a força restauradora da mola. Beleza? Isso é bem bacana de entender. Então, isso aqui é um massa-mola. Pêndulo próximo desse equilíbrio é um massa-mola, com a gravidade sendo a mola. Beleza? O movimento harmônico simples é isso aqui, é essa equação. Tá? Que a gente ainda não sabe resolver completamente. A gente fez o caso L igual a menos G igual a 1, fica θ duas linhas igual a menos θ, né? Que é essa equação aqui, né? Θ duas linhas igual a menos θ. Que a gente sabe que tem a ver com senos e cossenos. Enfim, aí o movimento harmônico simples tem a ver com isso. Falta ainda a gente provar que essas são as únicas soluções, né? Senos, cossenos e combinações. Não provamos isso ainda. Mas só para... Então,
pêndulo não é o movimento harmônico simples. O movimento harmônico simples é o pêndulo linearizado próximo do equilíbrio aqui embaixo. Beleza? Então, não confundam, não achem que o pêndulo é movimento harmônico simples, porque não é. O pêndulo é não linear, inclusive. Mais adiante a gente vai estudar sistemas GDO, a gente vai estudar pêndulos acoplados, que é um pêndulo acoplado com o outro. Um braço, né? Dois pêndulos, um acoplado com o outro. Aí é mais não linear ainda, mais difícil ainda de entender, mas ainda importante, né? De novo, pensa em articulações, em robôs que você quer tentar equilibrar. E pensa na gente mesmo, como é que a gente se equilibra. A gente é tudo articulado. Beleza? Então é importante ter em mente que a equação... Lembra que eu falei, tem em mente um exemplo de uma equação linear, de segunda ordem. Aí, massa-mola. E uma caralhada de coisas que são massa-mola, né? Seja circuito RLC, seja suspensão. Tá. E uma não linear, pêndulo. Pêndulo é não linear. Mas pêndulo não é massa-mola? Não, pêndulo não é massa-mola. Pêndulo você aproxima por um massa-mola próximo desse equilíbrio aqui embaixo. Mas o pêndulo é não linear e ele não é massa-mola. Massa-mola é quando você aproxima perto de um equilíbrio. Beleza? E aí, vamos olhar para o outro equilíbrio, o equilíbrio desprezado. Às vezes, eu gosto muito desse equilíbrio, as pessoas estranham, porque ele, em geral, é desprezado nos livros, nas aulas, mas é tão importante quanto esse daqui. Tá? Que é o θ de equilíbrio π. Tá? E aí, em vez de ser que nem esse aqui que a gente fez, eu vou fazer assim, eu vou tentar desenhar do outro lado, porque vai ser bom comparar os dois. Vou desenhar assim. Θ de equilíbrio igual a π. Então, como é que é isso? Aí a gente não olha para ele aqui embaixo, a gente ignora aqui embaixo, a gente está olhando aqui em cima agora. Tá? O equilíbrio θ igual a π é esse aqui. Por mais que seja um equilíbrio, qualquer filigrama ele sai desse equilíbrio, mas é um equilíbrio. Beleza? Fisicamente você chama esse tipo de equilíbrio aqui estável, esse aqui instável. E a gente quer saber o que acontece aqui perto, assim, ó. Porque θ igual a π está parado, mas e perto de θ igual a π? Beleza? Ou seja, o que acontece agora é θ próximo de π. Tá? Aí é o seguinte, para facilitar a minha vida, para não confundir com esse anterior, que eu continuei chamando de θ, aliás, nem deveria. Eu vou fazer assim, ó, para não confundir o linear com o não linear, quando eu pegar esses ângulos pequenos, eu vou chamar de outro nome só para deixar claro, estou pegando ângulos pequenos próximos de zero. Então eu vou chamar alfa. Tá? Então aqui eu vou chamar esse cara de... para não confundir com θ. Beleza? Aqui eu vou fazer parecido, só que eu vou pegar... Eu estou interessado nesse ângulo aqui, ó, beta. Ficou feio. Beta. Tá? Então o que eu quero? Eu quero que quando o θ for π, eu quero que o beta seja zero, e à medida que o θ vai se afastando de π, o meu beta vai aumentando um pouquinho em tamanho. Beleza? Ou seja, em vez de olhar para θ, eu vou olhar para θ menos π.
Beleza? E eu vou tentar escrever a minha equação, que em termos de θ, eu vou tentar escrever ela usando o beta, tá? Para descrever o movimento a partir desse equilíbrio. Deixa eu separar aqui. Massa. Então eu vou pega a minha equação original, tá? Que é não linear. Agora eu vou primeiro escrever ela em termos de beta. Beleza? Então pensa assim, ó. O beta é isso aqui, né? Θ menos π. Então, o θ duas linhas, eu vou substituir por quem? É só ver aqui, se o beta é θ menos π, beta linha é θ linha, né? O π some, depois deriva duas vezes, é igual. Então aqui esse lado fica igual. O lado de cá, que é mais interessante, vai ficar assim, ó, menos g seno. Vamos escrever isso aqui em termos do beta. O θ é o quê? Beta mais π, né? Aqui eu ponho beta mais π. Mas, estou com a minha equação agora descrevendo a partir desse referencial aqui de cima. Por que eu estou fazendo isso? Porque nesse referencial, aqui perto, o beta vai ser pequeno e eu quero aproximar o seno com beta pequeno, que nem eu fiz ali. A diferença é que, né, o π aqui em cima não é pequeno, o π aqui em cima é perto do π. Então, o pequeno é essa diferença. Por isso que eu estou fazendo essa mudança de referencial. Aqui é só usar aquela lei de soma de arcos. Como é que fica? Seno de b, beta mais π. Seno desse, cosseno desse, cosseno de π menos 1, né, que fica mais. Depois, seno desse, cosseno desse, mais seno desse, cosseno desse, né. Agora, seno de π é zero, né. Então não morre, fica só isso aqui. Minha DO fica assim. Então, a partir desse novo referencial, a minha DO não linear é essa, tá? E aí, o bom agora que eu peguei esse referencial, nesse referencial eu quero saber o que acontece para beta pequeno, né? Ou seja, beta próximo de zero. E aí, é o mesmo raciocínio que a gente fez antes. Para beta próximo de zero, seno de beta é próximo de beta. Certo? E aqui tem o G, aqui tem... Então, perto desse equilíbrio, a minha DO agora é assim. Ah, não ficou a mesma coisa? Não. Não ficou. Ó, essa daqui, que é perto do equilíbrio lá embaixo, tem um menos. E essa aqui tem um mais. Isso faz toda a diferença. Isso aqui já não é movimento harmônico simples. Isso aqui é linear. Beleza? Isso aqui não é movimento harmônico simples. Ou seja, o movimento de queda do pêndulo, a partir dessa posição de equilíbrio, não é movimento harmônico simples. É outro movimento. Tanto que cai, né? Beleza? Então, mesmo sendo não linear, eu posso linearizar perto de equilíbrios que eu estou interessado. Tá? E aí surgem equações lineares. A equação linear que surge perto desse equilíbrio é um movimento harmônico simples. Perto desse equilíbrio, não, é outro. Se você pegar, por exemplo, L igual a G igual a 1, tá, beta duas linhas igual a beta. Cosseno não satisfaz isso, né? Nem seno. Essa aqui era a questão que estava no teste.
x duas linhas igual a x, y duas linhas igual a y. Seno nem cosseno é a solução disso. Então, que movimento é esse? Não sei, mas a gente não estudou ainda, mas vocês perceberem que é importante também e que do pêndulo surgem outros movimentos importantes além do movimento harmônico simples. Beleza? Eu vou dar uma resumida rápida aqui, que é perto desse equilíbrio. Perto desse. Então, perto desse equilíbrio, a gente chama de alfa. Tá? E a equação é essa aqui. É uma massa-mola, é um movimento harmônico simples. Tá? Perto do equilíbrio lá de cima, a equação muda de sinal. E aí não é linear e tal, mas não é movimento harmônico simples. Tá? E, em geral, a equação do pêndulo, longe desses equilíbrios, ela é... A gente usa o ângulo θ, né? Deixa eu fazer de outra cor. Deixa eu até fazer mais longe. Assim. E a equação é L θ duas linhas. Beleza? Essa aqui é não linear. Essa aqui é a linearização perto do equilíbrio θ igual a π. E aqui a linearização. Beleza? Então, mesmo quando a equação é não linear, não está tudo perdido em termos da teoria linear. A teoria linear serve para você entender equações não lineares próximos de equilíbrio. Beleza? Só vocês perceberem que essa mudança de sinal aqui, perto desse equilíbrio é menos e perto desse equilíbrio é mais, não é nenhuma mágica. É só vocês perceberem o seguinte: o que está acontecendo aí é simplesmente o fato que a força restauradora do pêndulo é um seno, né? Beleza? Quando eu olho para o pêndulo perto desse equilíbrio, eu estou olhando para essa reta tangente, né? Então, seno de θ próximo de zero, seno de θ é próximo dessa reta tangente. Lá, o outro equilíbrio está aqui, né? Então, quando eu olho para o pêndulo perto do outro equilíbrio, eu estou olhando para essa outra reta tangente. Né? Tem inclinação menos 1. Então é por isso que tem essa mudança de sinal aqui. Um é menos, porque já tinha menos na equação, não muda de sinal aqui. O outro muda de sinal, o outro equilíbrio, né? De menos vira mais, porque eu estou olhando aqui. Beleza? Bom, então a gente já tem aí um acervo bom de exemplos para trabalhar e para perceber por que é importante as equações lineares, beleza? Essa primeira sequência de aulas vai ser só sobre esses exemplos mesmo. Lembrando que esse curso não é um curso de modelagem, então não vai ser pedido para vocês deduzirem esses exemplos. Só que mesmo assim é importante vocês saberem de onde vêm as equações, né?
Então, quando a gente falar de massa-mola, falar de circuito RLC, falar de pêndulo, falar mais adiante de pegar esse pêndulo aqui nessa posição e tentar equilibrar ele, então é muito importante que vocês tenham essa familiaridade com esses exemplos. Como eu sempre falo com vocês, matemática não é feita de teoria sozinha, né? É feita de teoria para você trabalhar com os exemplos. Esses exemplos é importante vocês dominarem e entenderem eles bem. Beleza? O próximo passo agora que a gente conhece esses exemplos é a gente tentar resolver eles. Tentar achar a solução geral para eles. E a gente vai ver que não vai ser fácil, não vai ser direto. Não vai ser que nem lá em primeira ordem que, faz assim, acho. A gente vai mais devagar, a gente vai precisar criar uma teoria para resolver essas equações de segunda ordem. Vai demorar um pouco, vai demorar eu acho que na semana que vem a gente termina de ver a teoria que a gente precisa. Só que aquilo que eu falei para vocês, entendendo bem a segunda ordem, as terceiras, quarta, quinta, linear, sistema linear, as ideias estão todas aí, já aparecem todas em segunda ordem. Beleza? Valeu, pessoal.